Ok, meu irmão? Ok, meu irmão, muito obrigado. Bom, meus irmãos e irmãs, acompanhamos a prece de abertura para dar início aos nossos trabalhos. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito das nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós e porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar, sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica Sebedisto Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando nesse momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como dos guias e protetores de todos os presentes para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, declaro abertos os trabalhos na noite de hoje na loja virtual. Muito bem, hoje, 23 de agosto de 2023, dando sequência aos nossos trabalhos das quartas-feiras, passamos a palavra para o nosso irmão Gabriel Carvalho para fazer a leitura e análise da mensagem número 32 do livro Verdades que Foram Ocultadas. Irmão Gabriel, à sua disposição. Boa noite a todos. Boa noite.
Compartilha. Me atrapalhei aqui. Era para compartilhar primeiro. Compartilhar. Compartilhar. Depois, tela cheia. Está compartilhado? Está compartilhado, mas estão aparecendo os slides na esquerda. E agora? Agora correto. Daqui a um dia eu aprendo isso direito. Tá certo. Agora eu vou para o primeiro slide. Opa, saiu. Esse é o primeiro slide. Boa noite a todos novamente. Hoje a mensagem 32, psicografada dia 17/4/1948. Está seguindo uma sequência. Aqui, Pedra Roxa fala: quanta ignorância, Senhor. Quase um lamento, né? Quanta ignorância, Senhor, e quanta verdade ocultada por egoísmo e conveniência da humanidade. A vossa benevolência, o vosso carinho e o vosso amor a nenhum distingue, mas poucos reconhecem livres de vacilações. A vossa misericórdia infinita. Ignorando a perfeição de vossas leis, a humanidade ainda julga que distingue, beneficiando e escolhendo, quando na realidade estes por si mesmos é que se distinguiram pela prática do bem e das obras, seguiram as vossas leis e fizeram por merecer a vossa misericórdia. Então, o que ele quer dizer aqui? Que muitas vezes as pessoas que conhecem a lei, aplicam a lei, entendem a lei, procuram buscar isso e praticar, são ditas que tiveram sorte ou que Deus está ajudando ou alguma coisa desse tipo. Mas o que ele está dizendo aqui é que justamente por causa dessa atividade é que essas pessoas são distinguidas. Elas que se distinguiram por causa de suas atividades. E não o contrário, que por alguma simpatia divina, alguém ficou distinguido nessa situação. Então, ele está tentando esclarecer justamente o que nós ouvimos constantemente. Ah, fulano teve sorte, é Deus que está ajudando, e não sei o quê, como se ele não tivesse mérito, apenas alguém está sendo simpático com ele. Mas o que ele está dizendo é justamente isso, é que é devido a esses trabalhos, a essas obras, é que essas pessoas são distinguidas como irmãos maiores da humanidade. A simbólica escada de Jacó, que toda a humanidade terá de percorrer para elevar-se até a perfeição, tem de ser construída pela própria humanidade. E a todos é permitido o direito de iniciá-la a qualquer momento, e seja qual for o seu estado, contanto que haja boa vontade e o arrependimento. Então, o que nós, e tem na Bíblia também, fala sobre a escada de Jacó, é uma escada que vai da terra até o infinito, vamos dizer assim, a imagem da escada, né? E através dela desce e sobe os anjos, né, as entidades celestes. Então, essa escada de Jacó, ele está comentando aqui, que é
que é um caminho da perfeição, mas esse caminho da perfeição, ela não é uma doação, é uma construção feita por cada um dos seres humanos no caminho evolutivo, no caminho do progresso. E a todos é permitido o direito de iniciá-la. Então, não importa o que pareça ser, todos os seres têm o direito, têm esse direito de iniciar. E seja qual for o seu estado, contanto que haja boa vontade e o arrependimento. Quer dizer, a pessoa pode ter errado, pode ter... Né? Todos nós, no caminho evolutivo, certamente cometemos erros em algum momento, senão já seríamos perfeitos. Né? Então, ter esse arrependimento para que o arrependimento funciona como um solvente, né? que vai destravando as, as dificuldades do caminho evolutivo. Então, ele diz, lancemos imediatamente a primeira pedra, que representa a nossa vontade. Então, a vontade é a primeira ferramenta a ser usada, porque sem a vontade, a gente vai fazer de tudo para não fazer nada. Então, sem essa vontade, a gente não vai buscar os conhecimentos necessários, não vai fazer o que tem que ser feito para poder começar essa construção da escada. Então, solidifiquemos a base com a nossa fé. Então, além da vontade, precisamos ter fé. E ergamos os primeiros degraus praticando as obras. Então, não basta ter só vontade, não basta ter só a fé, mas precisa trabalhar. Precisamos trabalhar. Porque é isso que forma, que solidifica os degraus, né, da escada. E formemos os primeiros lances pelo conhecimento das leis que nos levarão próximos ao Criador. Então, o conhecimento das leis, basicamente, permite que você faça esse reforço todo da fé. Porque sem o conhecimento da lei, a fé ela é uma esperança, na verdade. Né? Não chega a ser a fé. Então, a gente espera que alguém faça por nós. Então, formemos os primeiros lances pelo conhecimento das leis que nos levarão próximos ao Criador. Então, lançando a primeira pedra, que é a vontade, depois a fé, depois as obras. E depois das obras, o conhecimento. Então, essa sequência, aqui está nessa sequência, mas a gente pode verificar, né, com a prática que essas quatro coisas, elas são simultâneas. Quer dizer, você vai aprendendo o conhecimento das leis, você vai começando a praticar, e quando surge as dificuldades, você aplica a sua vontade, e porque isso aí solidifica a base com a fé. O progresso obedece a uma lei natural e a perfeição ao progresso. Quer dizer, o progresso obedece a uma lei natural e a perfeição obedece ao progresso. Segue o progresso. A humanidade vive ainda alimentada por uma fé herdada pela tradição, que sustenta apenas, mas não impede o seu estacionamento. Então, temos que tomar cuidado com essa questão da fé tradicional.
O que é a fé tradicional? Aquela fé, acredita em Deus e tal, aquela a pregação religiosa, mas simplesmente eu vou na igreja aos domingos e tal, esse negócio todo, tem algum efeito. É isso que ele quer dizer. Tem algum efeito. Sustenta apenas, mas não impede o seu estacionamento. Então, a gente, por causa desse efeito de sustentar, a gente pode achar que está fazendo o, o essencial, o necessário, mas que, na verdade, a gente tem que tomar o cuidado para não ficar estacionado. A perfeição que contribui para eliminar o sofrimento não pode ser alcançada pela fé cega e fanática. Então, aqui a gente já está falando da perfeição, porque a perfeição é o conjunto de todas essas características, usando a fé, a vontade, e trabalhando, tudo, e buscando o conhecimento das leis, é que vai fazer esse esclarecimento da nossa natureza. A perfeição que contribui para eliminar o sofrimento não pode ser alcançada pela fé cega e fanática. O que é a fé cega e fanática? Eu acho que hoje em dia já é uma coisa, já é um conceito bastante amplo, né? A gente vê isso, né? A gente só tem que tomar cuidado para que a gente não veja só nos outros, porque ela exige esclarecimento para dirigir. Então, não basta só a gente crer em Deus, aceitar que as leis seja isso, seja aquilo e tal, mas é preciso que a gente se esclareça com relação a isso, porque sem esse esclarecimento a gente não consegue dirigir essa fé para um objetivo que queiramos alcançar. O possuidor de uma fé consciente, conquistada pelo conhecimento das leis, jamais vacilará, o que contribui para fazê-lo vencer todos os obstáculos e transportar montanhas, como disse o Mestre Jesus, nada temendo e triunfando sempre. Então, essa segurança, essa garantia que nós construímos com o estudo e a prática, né, e a fé, né, para vencer os obstáculos, só é conseguido com o conhecimento das leis. E não basta só achar a lei perfeita, né? Porque o que nós precisamos da lei é justamente a aplicação dela na prática cotidiana da nossa própria vida, né? Não basta saber que elas existem. E aí eu me lembro de um resumo que Jesus fez. Ele disse: isso resume a lei e os profetas, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Parece simples, né? Parece simples. Até porque amar a Deus parece bastante simples. Parece que ele não cobra isso. Mas amar o próximo como a si mesmo, essa sim é o grande resumo de todas as vezes. Porque quando a gente consegue amar o próximo como a si mesmo, a gente elimina
todos, tudo aquilo que impede a nossa vibração espiritual de alcançar o outro. E nas curas que Jesus fazia, eu me lembro de uma que uma mulher com uma hemorragia tocou a veste dele. E ao tocar, foi curada. Então, ela... Por que ele sentiu que... E ele falou que alguém tocou nele, tocou na veste. Por que ele sentiu? Porque justamente ele estava consciente de tudo que estava nas proximidades do corpo dele, porque o corpo dele era a perfeição das leis funcionando o tempo todo. Então, ele disse que quando você consegue isso, os obstáculos a transportar montanhas, como diz o mestre, nada, temendo e triunfando sempre. O triunfo, nesse sentido, é justamente pelo fato de estarmos perfeitamente sintonizados com todas as leis. Como pode o ser humano melhorar a sua situação, a não ser pelo aperfeiçoamento? Como pode ser ele recompensado se não fizer por merecer a recompensa? Uma vez que, por lei, ela só pode ser atraída pelo próprio ser humano em retribuição às suas obras e merecimentos. Então, como pode o ser humano melhorar a sua situação, a não ser pelo aperfeiçoamento? E o que é o aperfeiçoamento? É justamente esse conhecimento e prática das leis que regem toda a natureza. E nós, como somos parte da natureza, também estamos imbuídos, né? Também estamos envolvidos nessa atuação de todas as leis. E a questão é a gente ficar consciente delas. Se não fizer por merecer a recompensa, uma vez que, por lei, ela só pode ser atraída pelo próprio ser humano em retribuição às suas obras e merecimentos. Então, a partir das obras, é que o nosso corpo, a nossa personalidade, o nosso ser espiritual, ele sintoniza com todas as leis, porque a gente vai depurando tudo aquilo que impede o funcionamento adequado das leis. Não precisamos pedir, tratemos imediatamente de substituir os pedidos pela prática das obras e confiemos na infinita bondade do Todo-Poderoso, porque todas elas serão anotadas e retribuídas. Então, não precisamos pedir. E isso é uma coisa, um hábito que a gente precisa analisar, refletir bem sobre essa. Por que não precisamos pedir? Porque tudo que nós precisamos já está disponível em nós, né? Precisamos, sim, deixar que isso funcione. Porque se não está funcionando adequadamente, certamente porque nós não entendemos como é que isso funciona, como é que isso pode funcionar. Então, a investigação, a prática, o treinamento, a busca, tirar dúvidas com quem já está mais à frente, leva a gente a não a deixar o nosso pequeno universo em condições de funcionar de forma adequada.
Então, tratemos imediatamente de substituir os pedidos pela prática das obras e confiemos na infinita bondade do Todo-Poderoso, porque todas elas serão anotadas e retribuídas. Então, nada ficará no esquecimento. Tudo que for feito, todo o esforço, mesmo quando a gente não chegue num determinado objetivo que era almejado, mas esse esforço para buscar esse objetivo não é perdido, porque fica tudo registrado na natureza, né? E também fazemos parte, né? Trabalhemos fazendo por merecer e compreender a razão dos acontecimentos e triunfarei. Não permaneçamos, contudo, com a nossa fé cega e responsabilizando o Altíssimo e seus mensageiros pelas nossas desventuras, quando na realidade somos únicos responsáveis. Essa sempre foi o nosso calcanhar de Aquiles, porque às vezes não aplicamos os esforços suficientes, não conhecemos as leis também o suficiente, não buscamos isso com empenho adequado, não trabalhamos, né, para merecer e compreender a razão dos acontecimentos e triunfarmos, e aí botamos a culpa de tudo isso em alguém, né? Tipo um complexo de se não deu certo é porque alguém não fez o que tinha que fazer, não foi eu. Então, isso tudo a gente precisa analisar consigo mesmo, ser sincero consigo mesmo. Bom, eu quero entender isso, com certeza, que quando a gente realmente, com um sentimento verdadeiro, se empenha em compreender e tem algo que está no meio que é difícil de compreender, sempre vai aparecer um meio de esclarecimento. Pode ser um livro, pode ser uma palestra, pode ser até um filme. Enfim. Os meios sempre aparecem, mas é preciso que a gente tenha aquele sentimento, aquilo que a gente poderia chamar de fome e de sede de conhecimento. Porque aquele que tem fome receberá o alimento, e o que tem sede também receberá a água. E Jesus disse em seus ensinamentos. Então, essa lição, como todas de Pedra Roxa, e ele, como na encarnação da época de Cristo, ele está sempre buscando alertar as pessoas para aquilo que precisa ser feito para que entrem no caminho e, e progrida espiritualmente. E nesse livrinho, ele traz várias mensagens que é tudo nesse contexto, alertando para a gente não se distrair, né? Botar desculpas, em vez de encarar a realidade, né? Achar sempre uma desculpa e fugir daquilo que tem que ser feito. Então, essa é uma mensagem que ele sempre dá esse cunho para que nós busquemos dentro de nós aquilo que nos impede de ir à frente, nos impede de buscar e compreender e percorrer o caminho espiritual
não com o fito de apenas se esclarecer, porque isso é, é meio que egoísmo. É necessário que a gente se esclareça, mas se esclarecendo, lembrando que nós somos parte do todo. Então, todos os outros humanos são parte nossa, são irmãos nossos, né? E cada um de nós que melhora um pouquinho, também melhora um pouquinho os outros, porque é como a gente pingar leite no café. Um pingo pode não parecer que foi pingado, mas quando a gente bota vários pingos, aí a gente vai vendo que o café vai ficando mais claro. Então, é assim a questão da ignorância da humanidade. E essa ignorância aqui no primeiro parágrafo está sendo chamada a atenção de forma enfática quanto à ignorância, Senhor, e quanto à verdade. Então, quanto à ignorância e quanto à verdade ocultada por egoísmo e conveniência da humanidade. A gente sabe que, apesar de o Cristo ter encarnado na, na região de Israel, né, na Galileia, e o Jerusalém sendo a principal cidade, mas era onde ficava concentrado os sacerdotes, né, que controlava tudo, né? Então, eles também tinham muita coisa das leis de Moisés que eles ajustavam, né, a letra de acordo com o que era conveniente para os negócios deles. E Jesus condenava bastante isso. E não era só isso, mas isso foi um dos motivos mais fortes para a perseguição. Primeiro, o poder, né? O poder. O ser humano busca muito poder e às vezes não sabe para que vai usar isso. E o poder vem junto com a riqueza. E se alguém vem me dizer alguma coisa, se eu tenho o poder, estou com o poder na mão, lá, os sacerdotes, né? Comanda tudo. Estou com o poder na mão e chega alguém e começa a questionar por que eu estou agindo assim ou assado, aí eu me sinto ameaçado e quero fazer algo para me livrar daquilo. Então, foi mais ou menos isso que acontece. Então, a gente, como ser humano, tem também essa questão de adquirir o poder. E o poder é natural da divindade. Então, quanto mais próximo a gente chegar da divindade, mais é claro que nós vamos ter algum tipo de poder. Mas a gente tem que ficar atento para como a gente vai usar esse poder. Se vai ser contra a humanidade ou a favor. Então, se for contra, a gente não está seguindo aquele mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. E é isso, mais ou menos, meus irmãos, que eu enxergo aqui nessa mensagem de Pedra Roxa. Obrigado a todos. Obrigado, Gabriel. Obrigado, meu irmão. Passo para Cícero para encerrar essa parte do trabalho.
Acho que ele não está aí. Ah, tá. Ok, Ernesto. Agradecendo aí ao nosso irmão Gabriel pela explanação. Vamos fazer a prece de encerramento e logo após a palavra será franqueada. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela, até o dia da nossa eterna perfeição. E assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica Sebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até uma próxima reunião, se assim Deus nos permitir. Assim, os trabalhos estão suspensos na noite de hoje e a palavra está franqueada para quem dela quiser fazer uso. Ok, agora então a palavra está à disposição de todos para indagar do nosso palestrante aquilo que tiver em dúvida, para que ele possa expressar um pouco mais, alongar um pouco mais. Edna tinha passado uma mãozinha aí, mas foi só Tchau. de cortesia, né? Não foi de pedido, né? Alexandre Alexandre, Penha. isso. Boa noite a todos mais uma vez. Meu irmão Gabriel, parabéns aí pela palestra. Mais uma excelência sua. É engraçado que eu me lembrei de outros momentos, né? Que sobre o livro da lei, a gente ergue a escada de Jacó. E lá nós temos a fé, a esperança e a caridade, né?